Por que é importante a cultura negra no Brasil? A escravidão foi implantada aqui na década de 1530. A princípio, no dito período pré-colonial, a relação de trabalho existente foi a do escambo, em que os indígenas trabalhavam com a exploração do pau-brasil. Com a ocupação sistemática do território e a implantação de um sistema econômico que necessitava de grande número de trabalhadores braçais, os portugueses viram uma necessidade de adquirir trabalhadores escravos. Portugal precisava de mão de obra que ainda faltava. Os colonizadores usaram a escravidão de africanos, que já era praticada na África e no mundo árabe. O transporte de pessoas escravizadas fomentou a produção de embarcações, alimentos, roupas e armas. Por isso, o tráfico negreiro representou um ótimo negócio para a Europa. Dessa maneira, portugueses superlotaram os seus navios com negros africanos para serem vendidos aos portos brasileiros. Muitos dos escravos morriam antes mesmo de chegarem ao destino, e quando chegavam, a expectativa de vida de uma pessoa escravizada adulta não passava de 10 anos. O plantio da cana-de-açúcar, colheita, construção de casas e igrejas eram feitos por escravos. A partir de sua chegada, os africanos trouxeram os costumes, religiões, comidas e a cultura no geral. Mas por que isso foi tão importante para o Brasil? Primeiro, devemos ter em mente que a união e a mistura de todos esses elementos deram origem à identidade brasileira. As contribuições da cultura africana ajudaram muito a construir a personalidade brasileira. No entanto, deve-se lembrar que o tráfico e a escravidão dos povos negros não ocorreu sem recusa e repressão. Com a miscigenação entre escravo e senhor, fez com que as duas culturas entrassem em contato e fossem passadas tanto para filhos de escravos quanto para filhos de senhores. Apesar dos colonizadores apenas aceitarem a cultura europeia e ensinarem escravos e escravas a serem submissos à religião e costumes europeus, os africanos, de forma indireta, enraizaram suas culturas no Brasil. Uma situação que demonstra muito bem isso é o negro, que criou um jeito de fazer render a pouca comida que recebia, inventando o pirão escaldado, feito com farinha de mandioca e água fervente acrescida de pimenta malagueta. A população negra que vivia no Brasil plantou inúmeros vegetais, que logo se tornaram populares, como quiabo, caruru, inhame, erva doce, gengibre, açafrão, gergelim, amendoim africano, melancia, entre outros. Os negros trouxeram para o país a pimenta africana. Foram eles que implementaram a maioria das comidas típicas hoje no Brasil. Os vegetais destacaram-se e foram de uso diário. A grande ausência das mulheres portuguesas deixou praticamente as cozinhas a cargo inicialmente das índias e das negras, que influenciaram muito no preparo e tempero dos alimentos. Você quer mais exemplos de que a cultura africana foi de extrema importância para a formação do Brasil? Bom, aqui vai. Quanto à música, além do samba, que é o estilo brasileiro mais famoso no mundo, outros ritmos também são advindos da África. Por exemplo, a congada, cavalhada e o moçambique. Muitos instrumentos musicais também são advindos da cultura africana, como o afoxé, que é um tipo de chocalho feito com uma cabaça e uma rede de miçangas, ou o agogô, que são cones de metal tocados com uma baqueta. Também temos o berimbau, o ganzá e muitos outros. Antes da chegada dos africanos, alguns ingredientes não eram nem conhecidos no Brasil. O leite de coco, pimenta malagueta, o gengibre, o milho, o feijão preto, as carnes salgadas e curadas, o quiabo, o amendoim, o mel, a castanha, as ervas aromáticas e o azeite de dendê. Vieram também diversos pratos famosos na cultura africana, como o vatapá, o caruru, a acarajé, caldos, a galinha de cabidela, a moqueca e a famosa feijoada. E os doces? A canjica, pamonha, doce de coco, doce de abóbora, a paçoca, tapioca, bolo de milho, entre outros. Quanto às religiões, na África existem diversas crenças diferentes. Mas com a sua chegada ao Brasil, os escravos foram separados de seus parentes e amigos próximos. Por isso passaram a se reunir com pessoas de outras etnias para realizarem os cultos secretamente. Para que todos pudessem participar, essas reuniões eram uma mistura de cada religião,
com rituais e culturas unidos e partilhados. Foi daí que surgiu o candomblé. Claro que existem muitas outras crenças de origem africana que a gente poderia ficar aqui horas falando. E sobre a língua? As línguas africanas exerceram tanta influência no modo de falar do povo brasileiro que a nossa língua já é considerada diferente do português de Portugal. A maior parte das palavras que enriqueceram o vocabulário brasileiro vem do quimbundo, língua do povo banto. Essas informações são de extrema importância, pois ainda existem muitas pessoas que acham que nossa cultura é advinda apenas de Portugal e que não buscam conhecer mais sobre as raízes do nosso Brasil. Sempre é importante relembrar, ainda mais no Dia da Consciência Negra, todas as batalhas que os negros tiveram para acabar com a escravidão no Brasil e toda a resistência e sofrimento que a população negra viveu. Precisamos conhecer a história e o passado, para assim não cometermos os mesmos erros no futuro. Nesse sentido, as ações promovidas no dia 20 de novembro não devem ser de comemoração, mas sim da conscientização e reflexão. O Dia Nacional da Consciência Negra existe por conta da importância da figura de Zumbi dos Palmares na luta e resistência contra a escravidão de povos de origem africana. Essa luta se estende até os dias de hoje, com movimentos como Black Lives Matter. Sua importância é extrema para que todos vejam o sofrimento e preconceito que as pessoas negras sofrem no seu dia a dia. É nosso dever como cidadão reconhecer toda a luta e sofrimento que os negros tiveram que suportar e, claro, auxiliar para que isso não se repita. O preconceito ainda existe e é evidente. É só dar uma simples olhada à nossa volta. Precisamos nos colocar no lugar de negros e negras que batalham para passarem pelos obstáculos encontrados todos os dias. Isso se chama empatia. Você, ouvinte, pode ajudar muitos projetos que dão voz às pessoas negras. Nós vamos deixar um link aqui embaixo com um site que tem vários projetos que você pode contribuir. Lembre-se, isso começa por você, por nós, por todos.